violência contra a mulher, que é preciso a gente conversar sobre isso para ver se a gente alcança alguma mudança aí, né? Que a luta tá complexa. Pois é, a senhora estava me falando aqui nos bastidores que essa luta complexa que você está tentando eufemizar aí é quase que uma sensação de derrota, podemos por assim dizer. Podemos dizer assim. Ultimamente eu tô com uma sensação de derrota, uma vontade de chutar o balde, porque é cada notícia que a gente vê que tá difícil de aguentar. Próprias mulheres, entendeu, atacando e prestando desserviços, né, contra todo um histórico que a gente está batalhando aí por migalha, e aí de repente começa na rede social um desserviço aí para nós mesmas. É uma falta de sororidade, uma falta de tudo, de responsabilidade na defesa das nossas posições. Então, quando a senhora fala essas mulheres aí que prestam desserviço, que não têm sororidade, seja mais específica, o que é que está te afligindo? Qual é o sentido real dessa colocação? Eu tenho visto muito nas redes sociais uma defesa, um ataque ao feminismo para defender algo que não é contra o feminismo, que o feminismo não ataca. Então, para você defender sua posição, você ataca algo que te permitiu essa posição. Então, as mulheres estão, algumas mulheres que eu tenho visto, têm defendido que o feminismo está acabando com as famílias, que por as mulheres terem conquistado o direito de trabalhar, de sair de casa, de não se relacionar, de não ter filhos. Independência financeira. Independência financeira, isso estaria acabando com a família, que é uma inverdade, uma falta de responsabilidade de defender isso, porque uma mulher que está trabalhando, ela não vai amar menos a família da que está em casa. É verdade. Então não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você sabe que você tocou num ponto que outro dia eu vi um discurso nesse sentido. Inclusive o ex-vice-presidente Mourão chegou a dizer, lamentavelmente, que os meninos das favelas, eles eram assim porque eram criados por mães solos, né? Ele teve uma declaração infeliz dessa, mas eu já vi muito homem dizer que a culpa dos índices de violência contra a mulher que tem acontecido é porque a mulher está saindo para a rua para trabalhar e está abandonando seus filhos à própria sorte, né? É um discurso tão raso. É isso que acaba comigo. Isso acaba que a gente está perdendo essa guerra, a gente está se ferrando de todos os lados, de todos os jeitos. Né? Porque o lindão do pai não tem culpa de nada. Ele não sustenta, não visita, não dá amor, não dá nada, e ele não tem culpa de nada. Mas a mulher, é tudo culpa da mulher. Se é traficante, se não é, tudo é culpa nossa. Então, assim, a gente está se ferrando nessa guerra aí. Agora, doutora, a gente estava aqui também se questionando a sensação vendo televisão, ouvindo rádio, vendo a internet, é que a violência aumentou exponencialmente. O exemplo disso, né, recentemente tivemos aquele caso que chocou Cabo Frio, região Brasil, quiçá o mundo, que foi a história da senhora de 71 anos, se eu não me engano, que foi estuprada tentando buscar socorro na UPA, né? Num primeiro momento a gente achava até que era uma pessoa em situação de rua, depois fomos nos deparar com a triste realidade de descobrir que era um homem que já tinha trabalhado até como segurança. Bom, da própria UPA, né? Que era o lugar onde onde ela estava indo. A doutora é jovem aqui, eu não sou um pouco mais experiente que a doutora, mas eu posso lhe dizer que do alto da minha experiência de 53 anos, eu tenho mais de 20 anos de jornalismo, eu nunca vi na região dos Lagos, não me lembro, e olha que eu cubro esses casos de violência, de estupro, de abuso, há mais de 20 anos, é a primeira vez que eu me lembro de ter noticiado. E, infelizmente, para o meu desgosto, dei essa informação em primeira mão. Um caso de uma senhora de 71 anos estuprada. Isso é um sintoma da piora da violência contra a mulher, dos índices de violência? Eu acho que sempre teve. Não é uma piora, né? Mas não tem melhora. Então, a gente está aí sem evoluir. A gente está estagnado. E eu receio que a gente tenha um retrocesso aí com essas novas vertentes de Red Pill, dessas
desses serviços que eu estou falando, de certas mulheres distorcendo os discursos para defender outras coisas. Então, tenho me pegado refletindo que a gente vai retroceder aí para o século passado. Mais ainda, doutora Aline? Eu estou um pouco pessimista, porque realmente está difícil. Os jovens, a gente continua com autores muito jovens, que, né, a gente tem uma esperança de que a nova geração estivesse mais consciente, mas não. A gente está sendo agora bombardeado com essas histórias de caso do estupro coletivo dos estupro jovens coletivo, de classe média, né? São jovens, 18 anos, já estão pensando em cometer crimes e estupros. A gente está tendo outros grupos aí, os meninos, não sei se você viu, de São Paulo, que criaram um grupo no WhatsApp, 12, 13 anos, de meninas estupráveis. Gente, isso pra mim acaba comigo. Fizeram um game com um personagem que representa o Epstein perseguindo as meninas? Não sei. Então, assim... Escola particular, né, doutora? Pessoas inteligentíssimas. Com grana. Tiveram essa maravilhosa ideia de fazer. Vamos criar um jogo? Não, vamos fazer sobre estupro. Maravilhosa essa ideia. Então, assim... Mas é um pouco baseado no que diz, por exemplo, o ex-presidente Jair Bolsonaro, que disse que a deputada Maria do Rosário, ele não estupraria ela porque ela é feia. Quer dizer, os homens estão aí pensando que estuprar ou não. É isso que está na mente dos homens. Mas mentira que não está não, porque estupraram uma senhora de 70 e tantos anos dentro de um ônibus no Rio de Janeiro. Estupraram uma outra aqui com 71 anos aqui em Cabo Frio, então isso não tem nada a ver. E depois querem deslegitimizar o nosso discurso de que a mulher tem medo, de que não pode mais tocar. É isso. Porque nem quando você está com 70 anos no final de sua vida... Você tem paz. Você tem paz. Então, assim, a culpa não é nossa, a culpa é dos homens. Agora, isso não é uma impressão. Os dados apontam na delegacia, então, esse aumento de 40%. Sim. Quais são os crimes que mais aumentaram? A senhora, é possível me dar isso assim? Os basicões são os que as pessoas estão mais relatando, né? Ameaça, injúria e lesão corporal. A senhora estava me dizendo aqui nos bastidores que nesse princípio de ano aqui já temos quantos casos registrados? Mais de 600. Mais de 600 casos de violência contra a mulher. Gente, a gente está no mês 3, tá? Nem terminamos o mês 3. O detalhe, nem terminamos o mês 3 e o mês de fevereiro só teve 28 dias. A gente está falando de quase 7 casos por dia, né? Noticiados, notificados, né? Isso. Registrados. Registrados. Com coragem. A mulher que tem a disposição de procurar a delegacia, de ir lá fazer o registro de ocorrência, de procurar... mas tem um número subnotificado, né? A senhora estava falando aqui da tal do Red Pill, que é uma coisa que a gente tem discutido muito aqui. E tenho percebido que ainda há muita ignorância no sentido de desconhecimento do que é o Red Pill. Eu cito como exemplo aqui recentemente, né, Vini? A gente recebeu a futura secretária da Mulher de Iguaba e ela desconhecia esse termo completamente. A Claudinha é uma mulher muito inteligente, mas desconhecia essa questão tá emergindo do Red agora. Pill. Está emergindo agora. Você acha importante esse assunto estar sendo debatido com mais energia, tomar as escolas, tomar os centros universitários? Sim, ainda mais com a iminência da aprovação, se Deus quiser, vai aprovar o projeto que já aprovou no Senado, da misoginia, porque do que eu converso com homens mesmo, eles tentam, né, diferenciar as linhas. Ah, não, o Red Pill não é aquele que estava dando soco no boneco, não. O Red Pill só a liberdade de expressão. Eu falei, liberdade de expressão? Não tem problema. Por quê? Toda vez que o ser humano ele não consegue dosar sua liberdade de expressão, a lei vem dar uma ajudinha. Então, quando as religiões estavam se atacando, não veio intolerância religiosa? Atacando homossexuais, não veio para incluir? Então, vamos no racial, não estava? Então, bora. Então, vamos dar uma educada. Quando não for mais necessário o crime, a gente revoga. A doutora está falando que ontem foi aprovado no Congresso Nacional, passou primeiro na Câmara, agora vai ser submetido ao Senado. Misoginia equiparada ao crime de racismo. O que é isso, gente? Vai parar agora, Vini, com esse negócio assim, lugar de mulher em casa, se estivesse lavando um tanque de roupa suja. Olha aí, ó, se tivesse com essa saia aí, tá falando besteira, hein, não sei o quê. Agora vai ser crime, doutora? Isso aí. Inafiançável. Inafiançável? Agora... Se passar do jeito que tá. Mas tem que esperar que o Brasil pegue, né? Que o Brasil é um país de leis que não pegam, né? Também temos esse fator, né? Mas eles botaram a pena pequenininha, né?
aí vai pegar. Que aí eles não ficam tão nervosos. Mas aproveitando que a gente vai entrar em período eleitoral, né? Eu entendo que as mulheres, né? Para ver, a lei vai passar com uma pena pequenina. A previsão é 3 anos. 3 aninhos somente. 1 ano para caber as transações. Então vai ser uma lei educativa, porque vai todo mundo ali fazer uma transação ali, vai dar aquela passada de pano. Mas se fosse mulher, de repente lá, se a gente tivesse mais representatividade, e isso é culpa nossa, talvez a gente botasse uma pena mais grave, nossas pautas ficassem mais em evidência. Agora, essa questão da legislação é muito importante, porque pelo menos vai fomentar o assunto, vai trazer para a boca de ser no debate, e aí a gente vai começar a ver bem ou mal, mesmo que com penas brandas, mas esse assunto ser... Eu falei, vai melhor. ser educativo, vai ser... É importante para mim. Primeiro a gente começa e depois a gente melhora. Então, vamos começar. Agora, dentro desse universo que a gente está debatendo aí, machosfera, né? Red pill, machosfera, são vários termos que estão sendo usados, né? O que está acontecendo, doutora? Principalmente porque a gente tem visto os jovens adolescentes, não são jovens adolescentes pobres, não. Teve até aquela juíza que participou de uma audiência lá em Brasília. Eu queria ver se Basílio acha o vídeo daquela... A gente usou, Basílio, aquela juíza que comentou que os crimes mais violentos... Ela diz assim, Basílio: o jovem de periferia, o jovem de comunidade, ele pratica 3 tipos de crime: tráfico, roubo e uma outra coisa lá. Que ele quer R$200 para garantir o dia a dia, mas que ela tem visto crueldade sendo praticada por jovens da elite, da burguesia, da classe média alta. Eu queria trazer esse vídeo aqui para a doutora comentar. A senhora chegou a ver esse vídeo, doutora? Trechos. É isso mesmo? A senhora que está ali na ponta, é verdade isso mesmo? Eu tenho uma percepção bem parecida. Foi até minha mãe que mandou quando eu tinha conversado com ela uma semana antes, ela exatamente o que você tinha falado para mim. Que era dos jovens, que está acontecendo coisas nos colégios e que a gente não, quem não conhece ali, que não vê isso todo dia, não está nem ciente do que está acontecendo. E o que está acontecendo nos colégios, doutora Aline, que a gente não tem nem ciência e que às vezes o orientador pedagógico também não está percebendo, que às vezes o diretor da escola, com tantos afazeres, não consegue identificar. Só identifica quando o troço explode. Aí quando explode vai parar lá para mim. Né? Porque os jovens de 12 anos já estão trocando mensagens de cunho sexual, já estão super sexualizados e os pais não estão nem cientes do que está acontecendo. Explode quando vazam nudes que o amigo do pai recebeu no restaurante. Oi, nossa filha? Meu Deus do céu. Aí que vai puxar o fio, aí a mãe vai, meu Deus, e vai para a delegacia. Meu Deus do céu. Então, assim, tá faltando conversa com jovens. No ambiente escolar, então, aquela coisa da 5ª, 6ª série, 7ª série. Tá faltando, e é crime de estupro de vulnerável, né? Então, tem que orientar os filhos o que eles estão fazendo, para ver o que tá fazendo. Falar, meu querido, espera. E vamos conversar sobre isso. Respeita a sua colega, respeita a sua namoradinha, né? Porque começa aquele fafá, e os meninos começam a divulgar fotos que ele recebeu da namoradinha, estão tendo ali uma troca. E as pessoas não estão então, tendo a falta de respeito. Compartilhar essas imagens é crime, né, doutora? Compartilhar já é crime. Então, assim, e os jovens não estão sendo orientados e não estão nem aí. Quando estoura a bomba, e fica, meu Deus, meu filho não sabia de nada. Bom, são 2 problemas aqui, né? Se você tem uma menina, a sua filha teve um nude vazado, é vítima de estupro virtual. E se seu filho vaza o nude, ele é um estuprador virtual, é isso? Pode ser. É um adolescente infrator, vai responder. Né? Então não dá para ficar omissa de que é coisa de jovens, estão ali jovenzinhos. A gente também percebeu, o Vini me chamou a atenção recentemente, a gente tem levantado muito esse debate, e a senhora já falou isso, que é a sexualização precoce. Os sites de pornografia, eles não têm limite, eles não têm... Isso aqui, né? Não tem limite. O smartphone, você tem acesso a tudo, né? Essa caixinha de Pandora aqui que vai até o fim do mundo, não tem limite.
Ali o jovem Você entra digitou, e tá entra ali, e entra realiza. e entra lá dentro de um buraco negro cheio de coisa. E assim, eu tenho percebido em alguns casos, né, que até pegando o gancho que a gente está falando de Red Pill, de quando a mãe da menina chama para a escola, não vai na delegacia, vamos tentar resolver aqui com os pais, né? Que os pais vão ser sensatos, vamos bloquear aqui nesse momento prévio. Vamos tentar evitar um escândalo. E, né? Que seja, né? Ainda não chegou numa coisa muito prévia, tá só aquela troca muito à vontade. Pais falando, ó, tua filha que tem. Meu filho é homem, tu que segura tua... É aquela expressão, né? Aí eu falo, segurem suas cabras porque meu bode está solto. Pois né? é. E aí as menininhas ficam, é isso? Então a gente está criando a mesma coisa de antes. E aí o seu filho pode responder por estupro. E não tem problema, porque ele é homem. Ah, Pelo menos ele é homem. Olha aí, vamos botar esse vídeo aqui da doutora, que a juíza que falou. Eu fiquei muito chocada e uma juíza muito sensata, com uma fala muito ponderada. Eu acho que vale a pena a gente repetir. Dá o retorno aqui para a doutora poder acompanhar. Solta aí, Vini. Os adolescentes que têm cometido os atos com maior violência, com maior crueldade, com maior atrocidade, são aqueles que estão no topo da pirâmide da desigualdade social. Então hoje a gente vê a realidade social nos mostrando algo que eu sempre desconfiei, que na verdade a raiz da violência não é a desigualdade social. Enquanto o adolescente pobre, morador de comunidade, comete principalmente 3 crimes, né, 3 atos infracionais: roubo, furto e tráfico, que para esse menino significa uma única coisa: R$200 na mão rápido. Ele pega um celular, ele vende na Uruguaiana por R$200, ele vende uma carga de droga, ele tem R$200, que ele vai pro baile, ele gasta em bebida, energético, e no dia seguinte ele vai fazer de novo para ter mais R$200 na mão. Só que os atos mais violentos, estupros virtuais, tortura de animais, homicídios, a gente teve um jovem que ateou fogo a um morador de rua vivo e transmitiu ao vivo pelo Discord há 2 anos atrás, menino de classe média, são praticados por aqueles adolescentes que nasceram em famílias estruturadas, que têm acesso a ótimas escolas, que têm pai e mães presentes, a maioria com curso superior. Então a gente está vendo hoje a realidade impondo isso, que a raiz da violência não é a desigualdade social nem a pobreza. E se eu posso dar a minha humilde opinião, a raiz da violência ou a violência, ela é uma forma trágica, equivocada de expressar necessidades legítimas não atendidas. E a maior necessidade legítima que não está sendo atendida na infância e na adolescência é a necessidade de conexão humana, de vínculo de afeto e de ser visto e de se sentir importante. E é por isso que eles são recrutados nessas comunidades extremistas, porque lá eles são vistos, lá eles são valorizados e lá a dor deles importa. A senhora concorda, doutora? Tem que refletir. Não concorda com tudo que ela diz? Ou discorda assim, enfim, tem que refletir, já disse tudo, né? Se é Agora, essa necessidade. Eu não gosto muito de passar esse pano. Não sei exatamente por que os jovens estão fazendo isso, como eu te falei. Não sei. Pode ter família estruturada ou desestruturada. Isso que ela falou, que famílias estruturadas essa com necessidade papai... de conexão, será que é essa juventude muito da internet, muito de aplicativo e não tem conexão? Não entendi direito se ela falou isso. Porque assim... E aí eles estão cometendo crimes de crueldade. É uma lógica... Tô tentando ver uma assimilar. conexão. É porque a senhora está na ponta enfrentando o crime ali, né? Não está ali também no gabinete julgando com a distância do objeto, né? E é porque a gente tem dificuldade de imaginar que o jovem, o adolescente, pode ser cruel, né? Pode ser perverso, pode gostar de praticar ruindade, né? Quando a gente viu aqueles meninos que estupraram aquelas meninas, né? São várias, né? Mas cometeram aquele estupro coletivo num apartamento em Copacabana, por exemplo. Me chocou e chocou a todo mundo aquele garoto com a camisa escrito não se arrependa, né? No regrets. E que cabeça erguida, arrogante, o pai depois batendo boca na internet, uma influencer foi criticar, ele disse: se você com esses seus peitos de fora aí tem o que para dizer? E aí? É isso, são esses pais. Então eu tenho mais uma tendência de ver quando eles conseguem soltar a verdade, né? Porque na mídia eles querem fazer um papel. Ai, meu filhinho, não. Mas quando eles soltam a verdade mesmo, eu vejo que é a cabeça, é o que passa da geração, é o que eles estão vendo dentro de casa.
é o machista dentro de casa. É o pai com essas piadinhas. Graças a Deus, meu filho é homem, pelo menos ele é homem. Ou de repente aprendeu até a compartilhar vídeo de nudes e foto nudes com o pai, né? Vê aí, meu filho. E aí, já pegou uma mulher? Já? Essas criações assim que perpetuam o que a gente está vivendo. Então, eu tenho mais essa visão nesse sentido. Embora eu não goste muito de transferir para os pais, mas uma parcela é sim criação. Então... a gente tem discutido aqui essa questão dos sites de pornografia terem livre acesso, basta que você tenha um celular, e que talvez, né, o Vini tem essa teoria, e que talvez e não é só o Vini, mas a gente viu aí, tenho visto pelo menos já vi uns 2 psicólogos e sexólogos falando por isso. Esses vídeos têm dado uma noção equivocada da relação afetiva, né, do sexo como um todo, e que esses jovens vendo esses vídeos com essas simulações, né, de estupro, porque ele, por exemplo, no dia que nós estávamos discutindo, ele abriu para mim um site desse que eu não conhecia, e que os vídeos mais vistos eram vídeos de estupros coletivos. Não necessariamente de estupros coletivos. Não eram originais, eram representados. Mas que dá a entender. Não, sim, né? É uma suruba, né? Sim. A ideia, a noção de que, enfim... E aí a gente fica pensando, será que dentro da... A senhora colocou aqui, esses jovens estão sendo... estão muito jovenmente sexualizados. Eu acho. Eu pego muitos casos, né? Quando estoura a bomba, cai pra mim. Então, são jovens que fizeram coisas que a gente nem imagina. Tipo o quê? É isso. Tudo. Tipo isso. Estupro coletivo. Tem casos aqui? Estivemos aqui? Tem. Já teve na região. Aí, por que deu ruim? Porque vazou o vídeo. Já teve menina com 2 meninos. Vazou o vídeo. E aí é uma devastação, porque aí a mãe já não... Apesar de... Quando você conversa com a vítima, ela fala, não, eu quis marcar. Eu marquei. Ela tá sexualizada também. Mas aí já a vergonha da mãe, já mudou, já se muda, já vai para outra cidade, sai da escola, porque tá um negócio, chegou nos parentes, chegou nos adultos, e aí tua filha ali exposta com uma sexualidade imensa, fazendo coisas desse gênero. Faixa de que idade, por exemplo? Eu tenho visto de 12. Meu Deus do céu. Quer dizer, as meninas também, né? Sim, as meninas também. Por isso que também, por outro lado, a gente tem que observar, não dá para ficar responsabilizando somente os rapazes. A gente tem que estar atento também nas meninas, né? Porque as meninas também têm curiosidade para entrar num site desse, para ver. E pornografia vicia. A gente sabe que pornografia vicia. Né? Vicia tanto quanto drogas, tanto quanto bebida, tanto quanto comida industrializada, ultraprocessada. Estou enganada, doutora? E é triste, porque 12 anos era pra brincar ainda com boneca, né? Eu com 12 anos tava brincando né? ainda. E elas já estão se arrumando, e eu acho que é muito essa cultura de TikTok, fazendo skincare e querendo parecer mais velha. E eu falo, gente, eu saía toda descabelada, igual uma doida. Com 12 anos não tava nem aí pra nada. Tá tudo muito avançado, tá perdendo a infância. Então, elas querem se parecer com as meninas do TikTok, do Instagram, que é o que elas estão vivenciando. As pessoas estão vivendo dentro dessa caixa. E o que tem nessa caixa? Fazer a dancinha, né? Chamar a atenção, ser elogiada ali e tal. As pessoas aqui só postam maquiagem, postam... Sensualizar, mostrar o corpo, né? Like. A caça ao like. Elas querem parecer quem elas estão vendo. Infelizmente, essa busca pelo like... Quem atrai like, o algoritmo entrega para quem está ali curtindo, né? Sensualidade, vulgaridade. E essas meninas, como a doutora disse, em busca de algum sentido, de algum reconhecimento, apela para isso, né? É o que eu falo. A geração que está vindo, ela quer ser TikTok. Então, como ela vai ser? Ela tem que seguir os passos de quem ela está almejando. Porque ninguém mais quer ser engenheiro, quer ser dentista, quer ser nada. O pessoal quer ganhar dinheiro na internet. Todo mundo quer ser Virgínia Fonseca, né? Exatamente. Aí a gente vai ter que lidar com o que elas estão buscando aqui dentro dessa caixinha. Ninguém quer mais estudar, ninguém quer mais nada. Ganhar dinheiro fazendo vídeo. É todo mundo especialista em CapCut, sei lá, né? Em fazer musiquinha, em fazer não sei o quê. E aí a gente vai ter uma geração aí que eu não sei o que vai acontecer.
assustador isso aí, Doideira, né? É porque a gente está entregando a nossa velhice para uma juventude aí que nossa... Pelo amor de Deus, a gente precisa se debruçar sobre esse tema. E o que tem sido pensado em termos de, por parte da própria polícia, da instituição, o que vocês, as delegadas das delegacias das mulheres, têm visto e pensado, têm tido algum trabalho direcionado nesse sentido? Todas as DEANs fazem esse trabalho, né, que é bem excepcional, que não é normal, que a gente vai em colégio, a gente vai em palestra, a gente vai na rádio, a gente vai em evento, para tentar trazer alguma luz aí, alguma, né? Mas é sempre no campo da reação, né? Nunca é no campo da prevenção, porque... Eu sempre falo isso, né? A gente está no meio da guerra, a diplomacia, que o momento anterior a gente está ficando esquecido. É isso que eu acho que eu tenho me refletido para ver o que eu posso fazer aqui no antes, porque e tá tem alguma assustador. ideia nessa sua reflexão? O que você acha que de repente está faltando? Por exemplo, eu vi algumas pesquisas falando que as comunidades religiosas colaboram muito para a omissão dos casos de abuso e de assédio. Algumas, né? Mas algumas... já estão melhorando? Já está mudando. Tanto que teve até uma igreja que foi lá me convidar, mas eu não podia ir. E eu que bacana. Ela fez o convite e falou, mas como é que vocês são? Porque eu não passo pano não, eu vou lá para falar que Deus não falou isso, tudo bem? Ela, sim, tudo bem, porque é isso que a gente fala, a gente não defende. Legal. Eu já lancei logo a letra, falei, não me chama para fazer um negócio lavagem cerebral de ninguém não. Fake não. Porque tá na Bíblia lá que a mulher tem que servir ao homem, e aí? Não vou falar isso não, porque ele só quer ler um pedacinho da Bíblia. Se for para ler, lê um pedaço inteiro. Né? Eu falei, eu vou falar isso, tudo bem? Eu vou esculhambar todo mundo. Ela disse, não, é isso mesmo. Aí até a mina falou, eu já passei. Certo é o certo. Eu já passei por isso e foi a igreja que me ajudou a sair do meu relacionamento. Então, legal. Eu acho que está melhorando. Doutora, além disso, a gente vê que percebe que as mulheres também têm procurado mais orientação, têm acreditado mais na polícia. O aumento, a gente está sempre discutindo se esses 40% de aumento de casos de violência contra a mulher em comparação com o ano passado é um combo de questões, quer dizer, essa coisa da sexualização precoce combinado com a consciência das mulheres de estarem sendo vítimas, e esse assunto está sendo debatido mais amplamente, e também o próprio serviço público sendo ofertado. Você acha que é tudo isso que tem aumentado os índices, ou é realmente também difícil até... Eu percebo mais nesse viés, de ser um conjunto de conscientização e valorização ali da palavra da mulher. E aí elas estão indo lá, estão falando mais. O que eu sinto falta é do outro passo, né? Porque eu vejo, qual é o outro passo? Porque todo mundo quer resolver tudo na delegacia. E o relacionamento, quando tem várias pontas soltas que ficam por ali. Então, vai lá, acha que resolveu a vida, separou, não sei o quê, e depois fica lá. Aí o descumprimento, aí não sei o quê. Eu falei, mas você matou as suas pendências com esse ser humano aí? Você foi na defensoria, você contratou seu advogado, você fez a partilha, você estancou, deixou ele no canto? Não. Tá tudo lá embolado ainda. Então, agora eu tô pensando em pensar em algum projeto, chegar na defensoria para ver se a gente consegue aqui para a região estancar dessa forma. Porque eu acho que quando você vai até o fim nas pendências, você bloqueia outros complicadores depois, outros crimes depois que acontecem. Nesse rame-rame de ter que conversar, de ter cadê o carro? Não sei o quê, não pagou a parcela do carro, não sei você que paga. Sabe, essas pendências que ficam... Pra arrumar, ainda, que aí acaba dando chance para um outro estresse. Exatamente. Aí subsistência, às vezes vem do mesmo lugar e aí trabalham juntos. Crime de injúria, vem depois de novo, porque aí foram bater boca e novo crime. Então vamos estancar para ver se você vive em paz. Eu sinto falta. Por isso que é importante, então, decidiu, né, passou por um processo de violência, começa e não termina, termina, separa, resolver tudo. Isso. Do ponto de vista burocrático, não ficar adiando essa Muitos questão. registros são por conta disso, de ficar adiando. Fechar a conta e passar a régua, isso. né?
Você sabe que o deputado federal Áureo Ribeiro apresentou essa semana no Congresso Nacional um projeto de lei que pede a prisão imediata do acusado de descumprimento da medida protetiva. Você acha que isso é importante? Mas a gente já tem a prisão medida protetiva. Se ele descumprir, imediatamente preso. Mas é o flagrante, não? Bom, nesse sentido. Mas eu acho que não está sendo respeitado, então, porque a proposta foi apresentada essa semana. De qualquer maneira, a ideia de que, havendo descumprimento da medida protetiva, não tem mais... chega, você não pode se aproximar, volta para sua casa. Acabou isso. Descumpriu? Então está preso de novo. Acabou, não tem mais choro nem vela. Você acha que isso ajuda ou não faz diferença? Eu acho que ajuda. Tudo ajuda. Tudo ajuda, né? Qualquer apoio é bem-vindo nesse momento, né? É sempre assim. Tá precisando de empurrãozinho, vamos dar empurrãozinho. Vira a página. Se não virar a página, filho, enfia na goela e vira a página. Senão é preso. Isso aí. Doutora, tem alguma coisa por aqui que a senhora julga importante a gente falar, dividir com a nossa audiência? Eu fico assim, a gente fica tentando trazer esse assunto, mas pensar numa solução no meio da gente se autoproteger, da gente se autodefender, né? Eu acho que a gente precisa botar nossas pautas e pensar na parte legislativa. Eu tenho várias ideias para como melhorar isso tudo. Vamos atacar a paternidade responsável, vamos aliviar os nossos problemas das mulheres, né? Quais os nossos problemas? A gente está se ferrando. A gente está acumulando tudo. A gente conseguiu sair para trabalhar, mas a gente não perdeu a função. Então a gente está, se ferrando total. Então, que lei que a gente pode, né? A doutora fez um gestinho aqui que só quem viu, só quem está assistindo viu. Não é? Doutora, aproveitar aqui, a gente fica falando aqui com ela, mas ela é engraçada pra caramba, né? Sim. Tem que falar isso, doutora Aline. A gente está essa semana, tivemos uma comandante da guarda de Vitória do Espírito Santo que foi assassinada pelo seu namorado. Parece que namorava com o cara, sei lá, menos de um ano. O cara era um policial federal inconformado com o término do namoro. Matou essa mulher. A policial militar que foi assassinada pelo tenente-coronel da Polícia Militar, que simulou o suicídio dela, e ainda há suspeita de que ele tenha cometido necrofilia. E aí, doutora, não tem como não olhar para a senhora e não dizer que a senhora é uma mulher bonita, atraente, bem-sucedida. A pergunta que eu lhe faço é uma pergunta direta. A senhora já passou por uma situação, mesmo sendo delegada? Porque outro dia eu estava vendo, inclusive, que uma delegada passou por um crime de vicário, né? O companheiro matou os filhos dela e ainda avisou para ela: tô matando teus filhos aqui agora, não adianta correr que não dá tempo. E a senhora? Eu acredito que toda mulher já passou por alguma violência de gênero, né? Seja quando eu era jovem, que é pra noitada, aquele segurão, né? Segura no teu braço, quer te beijar. Pra mim, isso aí, quem não passou por isso, eu não sei. Mas e agora, como delegada, já teve essa experiência? Porque nos assusta. A gente tem a impressão de que uma mulher que carrega uma pistola, tem um distintivo, tem uma autoridade, aprendeu a lutar, que sei lá, acho que vocês aprendem alguma coisa de autodefesa, vocês têm um treinamento para aprender a atirar, eu imagino que é assustador, né? Pô, tem que respeitar uma delegada, é uma coronel, é uma soldada da PM, é uma comandante de guarda. E nem assim, com distintivo, com poder, com a possibilidade de meter-lhe uma pulseira de prata no braço do malandro, ele não se intimida. A senhora já teve uma situação dessa? Eu não tive. Eu tive um casamento fracassado, com seus problemas. Estou num casamento atual e eu não tenho muita tolerância. Então, assim, começar a me espremer, eu sou vai ou racha, porque a outra vai. Meu medo de ficar sozinha é zero. Então, eu acho que isso, eu tento aplicar na minha vida tudo que eu posso. Tudo que dá para eu aplicar, que eu vejo, que eu acho que deveria ser aplicado pelas mulheres, eu tento fazer. Então, o relacionamento tem que ser muito, muito saudável. Eu pago a mesma coisa, então para mim não pode sobrar nada. As tarefas de casa, por que vai sobrar para mim se eu pago igual?
né? Porque o homem gosta de falar isso, né? Eu que banco tudo, o que você vai fazer para ajudar em casa? Aí beleza, pode ser que na divisão seja justo isso, mas o que é justo para mim é tudo metade. Então, minha convivência tem que ser prazerosa. Eu estou com alguém porque me acresce. A hora que virar âncora eu já tive no primeiro fracasso. Aí eu aprendi muito e falei, nunca mais vão me puxar para baixo, não. Bom, fica aí, né? Porque a gente... É tão assustador imaginar que mesmo as mulheres nos espaços de poder da justiça estão sendo vitimadas, não estão sendo poupadas dos meios mais cruéis. Eu vi recentemente o caso dessa delegada que tem feito campanha agora, depois daquele episódio de um secretário de governo na cidade de Goiás, que, né, matou os próprios filhos para se vingar da mulher, e uma delegada contando que passou por essa situação. E tivemos aí essa semana essa comandante da guarda também que foi assassinada por um policial federal, e a gente fica imaginando, a própria policial militar também, que ela chegou a comentar com as amigas que ela já estava na base do ou tudo ou nada, se ele não me matar, eu mato ele, sabe? Então, a dica é, o mínimo ruído já tem que... Eu acho que os relacionamentos estão muito doentes. E fica que esse negócio que não pode separar, tem que tentar até morrer. Até que a morte os separe? Até não que a sei, morte né? se Pois separe. é, esse dito aí ao fim do casamento, já tem gente que diz que isso daí é que colabora Vamos muito esperar com os morrer não, né? É besteira isso aí. Mas, enfim, se eu for defender, eu sou péssima conselheira. Sou péssima conselheira. Não sei quem você separa. Mete o pé na Não tá rua, bom, né? Vai pro seu lado. Você vai ficar despejando esse monte de problema pra mim? Eu vou te dar a solução. Separa. Ué. Eu, hein? Carreira não solo. que seja fácil um relacionamento, óbvio É. que demanda esforço. Eu falo brincando, mas assim, você tem que pesar ali até que ponto que você tem que enxergar o que tá acontecendo. Até quanto vale a pena, né? Você Ser louco tá não compensa, né? enxergando? Já... Então, assim, vejo muitas mulheres, elas não sabem nem quanto o seu parceiro ganha. Como assim você está dividindo sua vida? Que a gente botou uma pergunta lá na DEAN, que se você depende dele. Muitas mulheres estão há 10 anos e não sabem quanto que o parceiro ganha. E como assim você está dividindo sua vida, seu travesseiro, você quer constituir família, uma união estável, e você não tem abertura para perguntar quanto que você ganha? Para ver um extrato de conta? Porque você, entendeu? O relacionamento, as pessoas estão com muitos bloqueios. Vamos tanto conversar. segredo, né? Vamos conversar, vamos deixar um relacionamento saudável. Precisa de pouca coisa. Mas as pessoas não estão nem conseguindo pouco, então... Aí separa. Bom, O que fica registrado aqui nesse bate-papo é que, lamentavelmente, os índices de violência contra a mulher aumentaram em 40% do último ano para cá na DEAN de Cabo Frio. Isso não... Claro que é um sintoma nacional, né? Cabo Frio costuma ter um dado numérico muito parecido com uma amostra do Brasil, né? A gente tem 220 mil habitantes aqui, o Brasil tem 220 milhões de habitantes, então a gente está ali mais ou menos barrando uma realidade, alguma coisa um pouco para cima, um pouco para baixo, mas que mantém esses índices. Então isso a gente... Não é impressão, está aumentando sim a violência contra a mulher, e a dica é essa que a doutora falou, né? Tá ruim, você para logo, né, doutora? Por mais que possa parecer complicado, é como, eu vou ter que dizer aqui uma frase da Elisa Matsunaga, né? É melhor separar logo, porque ela disse que da cadeia você sai, agora do caixão você não sai mais não. Então, melhor separar para evitar os dois problemas, né? Fica a dica. Doutora, alguma coisa mais pra gente falar por aqui? Telefone da DEAN? A gente podia falar que Tem um WhatsApp. se desse estupro da senhora teve uma coisa boa, foi ver a população, os vizinhos colaborando com a DEAN. É mesmo? Que legal, hein? Fiquei impressionada. A única coisa boa que enchia meu coração de esperança foi ver, porque a cada casa que a gente ia pedir câmera, Todo mundo já estou levantando. E isso não é normal. Que legal, hein? E eu fiquei, assim, tocada mesmo, porque achei que o pessoal estava
com a vontade de ajudar. O pessoal ficou muito revoltado com isso. E que não é normal. Então, se a Constituição está que a segurança pública é um direito e um dever de todos. E a parte do nosso dever é tentar fazer aquilo que está dentro do nosso alcance. Que é, se você tem uma câmera, você fornecer, né? Que é você ser testemunha. Essa é a parte do cidadão, do dever. Ótimo. E muitas vezes, não quero me envolver. Não, dá muito trabalho. Porque eu vou ter que ir na audiência. Porque eu vou perder meu tempo. Porque não vou falar que na minha câmera não estava funcionando, não. Então, isso... Mas deixa vocês frustrados. Porque a gente está tentando fazer um bem para todo mundo. E você precisa fazer só um pedacinho. E aí, nesse caso, não. Nesse caso, a DEAN foi e todo mundo já estamos levantando coisa de dias, assim, 2 dias. Já estava com um monte de câmeras. O que contou foi o esforço da população, somado também ao trabalho da polícia. Foi bem bonito. Por isso que eu tenho dito aqui, gente... Compra uma câmerazinha dessa na internet, bota no seu portão, ela ajuda você a proteger a sua casa. Acabou esse negócio. Tem gente que tem mania de botar cachorro, né? Isso não existe mais, até porque é contra a lei você botar cachorro para ser vigia da sua casa. Vigia é uma câmera de segurança que você compra aí qualquer R$50 na internet, bota no seu portão e você ainda ajuda a patrulhar a sua rua, né, doutora? Colabora, porque o criminoso, a gente consegue ter... exatamente o rastro dele, né? Se todo mundo coloca uma câmera, ajuda pra caramba. Mas isso nossos políticos podem ver também, né? Algum incentivo, um desconto no IPTU, eu sei lá. Olha! Por que a gente não tem uma lei desse tipo? E eu sempre tive isso na minha cabeça. Gente, pelo amor de Deus, bota um incentivo, um desconto, qualquer coisa para o pessoal botar. É uma boa ideia para um vereador da cidade, hein? Não é? Para um deputado desse estadual, hein? Bacana, Por favor. Um desconto no IPTU para quem contratar. A tecnologia é o futuro da segurança É. pública. Não tem como o Estado estar presente em todos os lugares, mas pelo menos os bairros mais seguros são aqueles que a pessoa fala, daqui eu não consigo fugir, porque tem câmera, eu não vou conseguir quebrar todas as câmeras. Minha placa vai estar em alguma... Então, a tecnologia é o futuro da segurança pública. É. Muito bom. Então, tem como melhorar. E fica a minha sugestão aí para... Sensacional. Adorei essa sugestão. Acho que isso colabore muito. É o que a gente fala sempre sobre isso aqui, né? Bote uma câmerazinha na sua casa, custa aí, ó, R$50 aí na internet. Essas que você coloca como lâmpada, né, Vini? Pelo menos essa. Bota ali no bucal da sua casa, você abre no celular, vê tudo, né, doutora? Exatamente. Então, a gente pediu, a pessoa já mostrava no celular e depois fornecia o vídeo completo. Então, foi bem importante. Garantiu que a polícia fizesse essa prisão, que foi uma prisão muito comemorada por toda a população. Olha, a gente aqui gritou de alegria quando soube da prisão desse camarada, que apodreça na cadeia e que a gente consiga se organizar enquanto sociedade para poder... Isso aí, é um esforço conjunto. Um esforço conjunto, né? O que a senhora lembrou muito bem, né? Segurança é um direito e dever de todos, então todos têm que colaborar nesse processo. Exatamente. Vamos ao like e dislike, Vini? Vamos. E dislike. Eita, deu uma microfonia aqui. Doutora Aline Vilas Boas, mais uma vez aqui nos visitando. Diz pra gente, pra quem vai ser o like nesse dia 25 de março? Vou fazer o like para que a gente acabou de comentar, para os vizinhos daquela vítima do estupro que colaboraram prontamente com a DEAN para resolver esse crime monstruoso aí que teve aqui na cidade. Que bom, né? Que sirva de exemplo. Parabéns à vizinhança, parabéns à população de Cabo Frio que se comoveu e ajudou. E o dislike? O dislike vai para os Red Pills, para ver se eles tomam um remedinho certo, senão daqui a pouco vai vir cana. Senão vai passear... Cuidado para não tomar um remédio errado. Tá tomando um remedinho da cor errada. Daqui a pouco tá fazendo... É o que eu disse. Agora os garotos sentiram o que é o estupro coletivo quando foram parar dentro do sistema carcerário, né? Porque lá... Com certeza, eles tiveram a oportunidade de se colocar no lugar da vítima, né, doutora? Não vou me manifestar. Não posso comentar sobre esse assunto. Obrigada, doutora. A gente acabou de conversar com a delegada titular da DEAN de Cabo Frio, doutora Aline Vilas Boas.